A museologia é o estudo do fato museológico, que nada mais é que a relação entre os seres, os patrimônios e os meios. E o Bexiga? E a ditadura militar? O que tem a ver com isso tudo? Olá, queridos museanders, tudo bem com vocês? Aqui é Gustavo Nalva, começando mais um Museando para vocês, um museando especial, museando de número 108, que vamos comentar. Vai ser um museando um pouco diferente, né? Vai ser um pouco diferente, vocês vão perceber aqui na dinâmica, porque a gente vai falar sobre um trabalho que desenvolvemos em conjunto com o Núcleo Memória. E vai falar sobre esse trabalho que nós desenvolvemos. Tô aqui com ela, linda e maravilhosa. Ela, a Marina Gouveia. Hello, museanders! Como estão neste dia, tarde, noite, frio aqui em São Paulo? Espero que vocês gostem deste episódio. A gente vivenciou esse episódio antes de gravá-lo e agora vamos contar para vocês como foi esse processo, essa vivência, essa experiência nas ruas de São Paulo. Espero que vocês gostem. E como diria Mano Brown, botei até um efeito agora. Pegue seu bombojac, faz 10 graus em São Paulo. Botei um efeito aqui. Muito bom. Para falar aqui sobre a experiência desse roteiro, ele, meu querido, lindo e maravilhoso, dono de uma barba imponente, o César. Tudo bom, César? Olá, museanders, olá, Gustavo, olá, Marina. É um prazer e um privilégio estar aqui com vocês hoje, nessa noite fria de São Paulo. Para mim tá sempre bom. Eu entendi a referência. Isso mesmo. E antes de a gente começar, uns pequenos recados aqui, ó. Todo mundo já sabe que o Museando tem suas camuzeutas, que são as camisetas da Museando com estampas especialíssimas. Temos estampas fortes, temos estampas bem potentes e estampas engraçadas. Eu gosto sempre de falar aqui uma das estampas mais, como diria assim, sem noção nossa, que é o do Mesa Redonda de Santiago, que é Santiago 72, uma mesa redonda. Literalmente. Tá lá, vocês têm aqui o link no nossa postagem, pode acessar. Quer gravar com a gente? Quer gravar com a Museando? Quer ter essa experiência? Tem aqui também o Forms. Vai lá, responde o Forms, coloca o tema que você quer gravar, dá uma explicação do quem é você, responde tudo certinho lá, que a gente vai receber a sua resposta, vai avaliar e a gente entra em contato, beleza? E também você que tá ouvindo a gente pelo Spotify, tem a avaliação aqui do Spotify. Bota aí 5 estrelinhas pra gente e comenta aqui também, deixa um comentário pra gente ficar feliz. A gente fica muito feliz toda vez que aparece lá, ó, fulano comentou no post de tal episódio. É uma alegria só. É isso. Mas César, antes da gente começar a gravação, fala um pouquinho sobre você, quem que você é, né? Tipo, a Wikipédia do César. O que estaria lá no comecinho? Bom, o meu nome então é César, eu tenho 45 anos, eu estou há 12 horas sem beber, eu sou historiador, sou educador e pesquisador no Núcleo de Preservação da Memória Política, né, mais conhecido como Núcleo Memória. Eu milito pelos direitos humanos e também no campo da memória, verdade e justiça. Sou paulista de nascimento e gaúcho de criação, torcedor do glorioso Colorado Internacional. E sou pai do Christian, do Júlio César e agora da Ana Rosa, que vai completar o seu primeiro ano daqui a alguns dias, em 9 de agosto. Então essa é a minha capivara. Então um beijão pra toda a família do César. E pra sua família também, que você está ouvindo aí. E pra família da Mari também, pra mim. Beijão pra todas as famílias. Um beijo, família! Um beijo pra minha mãe, pro meu pai. Pra Xuxa. Então bora pro episódio. Bom, você que chegou aqui de paraquedas, caiu, mas que roteiro é esse no Bexiga que vocês fizeram? Que é isso? Bom, vou explicar para vocês rapidinho, queridos museanders. Aqui na Museando a gente fala muito sobre educação patrimonial.
Temos Marina e Ju, que Marina ainda é educadora museal. Ju também, às vezes, dá as suas de educação museal. Eu dou as minhas, às vezes, mas não em museu, né? Sou formado em guia de turismo e a gente sentimos essa necessidade de já que falamos tanto, por que não realizar a prática, né? Não botar em prática tudo que a gente comenta aqui nos nossos episódios. Então, para a nossa primeira vez na rua, conhecendo os museanders cara a cara, já por conta da nossa proximidade, convidamos nossos queridas do Núcleo Memória para fazer uma atividade em conjunto, que era o roteiro de memória do Bexiga, Morar, Trabalhar e Resistir, que é um roteiro que ocorreu ali no território do Bexiga, como o nome já fala, em que apontamos, né, trazemos algumas memórias de resistência do bairro, tanto das pessoas que trabalharam no bairro durante a ditadura ditadura empresarial militar, e pessoas que moravam no bairro também, diversas formas de resistências que estão presentes naquele território, na memória daquele território. E hoje vai ser um episódio para a gente comentar essa nossa experiência, né? Realizamos ela em maio, dia 25 de maio, foi bastante gente, eu acho que, se não me engano, tinham 29 pessoas, né? Teve muitas inscrições, teve lista de espera. Eu fiquei assustado com a demanda que esse roteiro teve. Mas, como eu já disse, foi um roteiro com uma colaboração, né? Uma parceria Núcleo de Memória Museando. E quem nos acompanhou nesse dia foi o César. Que o César, que está aqui gravando com a gente, já tem uma grande experiência com mediação nesses temas sensíveis. E eu gostaria de perguntar, César, né? Você pode contar um pouco de como você começou a trabalhar com esses temas sensíveis, tanto de ditadura, de memórias mais difíceis, traumáticas, e como que esse tema ele entrou na sua trajetória? Você pode comentar um pouco? Claro. Lá em 2009, 2010, 2009, eu comecei a fazer o curso técnico de museu. Então, quando eu fiz, ainda era curso técnico de museu, não era curso técnico em museologia ou de museologia, né? Então, a partir desse curso, eu consegui uma vaga de estágio no Museu de Arte Sacra de São Paulo. No Museu de Arte Sacra de São Paulo, às vezes a gente pode pensar assim, tá, mas o que tem de tema sensível naquele local, né? Recentemente, assim, logo antes de eu entrar no museu, havia tido uma descoberta que chamou muita atenção na época, que o pessoal apelidou das múmias do Museu de Arte Sacra, ou as múmias do Mosteiro da Luz. E nada mais eram do que irmãs que foram enterradas em carneiras na parede de taipa, como era muito comum naquela época, né, no período colonial, você enterrar algumas as irmãs e padres, enfim, religiosos, nessas carneiras que ficavam nessas paredes do próprio recinto religioso. Então isso chamou muita atenção na época, né? Arqueólogos foram lá estudar, e eu acho que essa foi a primeira forma de se trabalhar um pouco desse tema sensível, né? De falar de morte, de falar de especulações também, porque não sei se vocês lembram, na época, numa das carneiras, né, foi encontrado não um corpo, mas 2 corpos de 2 monjas que estavam juntas. Então começaram, né? Nossa, as monjas lésbicas, ou, né, começaram a especular de uma maneira assim que você fala, caraca, né? Não, vamos com calma. E nos estudos arqueológicos se identificou que o período de enterramento de uma para outra era de cerca de 90 anos. Então, elas nem se conheceram em vida. Foi, na verdade, mesmo uma economia de espaço ali que o pessoal precisou enterrar junto. Mas o que chamou atenção na época, por que chamavam elas de múmias, né? Porque o corpo delas tinha ficado muito bem preservado. E o que acarretou essa boa preservação foi, na verdade, a técnica construtiva do prédio, né? O prédio ele é do século XVIII, e tem como materiais construtivos a taipa de pilão, o pau a pique, e isso condicionou, né, propiciou com que os corpos dessas irmãs monjas ficassem bem conservados, bem preservados. Bom, lá no Museu de Arte Sacra eu trabalhei durante 8 anos, trabalhei na ação educativa do museu,
Eu entrei como estagiário e logo depois já fui alçado, literalmente, a condição de supervisor, né? Foram saindo as pessoas e eu fui ficando, então o último apaga-luz, assim, tipo assim, né? Então eu supervisionei a ação educativa do Museu de Arte Sacra durante muito tempo e eu só tinha minha formação em técnico de museu. Então eu decidi fazer um curso de história, uma vez que o curso de museologia não existia, assim, público aqui em São Paulo, né? Acho que nem existe ainda, acho que só tem a pós em museologia da USP, né? Mas se você quiser fazer uma graduação em São Paulo, eu não lembro, não me recordo qual é o curso que faz, que tem essa. Mas a Marina balançando a cabeça já está me dizendo que parece que não tem. Portanto, eu migrei para a história, mas hoje eu sou um historiador feliz, tá? Não sou um historiador frustrado, não. Sou um historiador muito feliz, mas uma das possibilidades de eu dar continuidade agora aos meus estudos é na pós de museologia ou da USP ou em algum outro campo da museologia, porque eu tenho trabalhado bastante com esse tema, né? Com o tema das memórias sensíveis, patrimônios difíceis e lugares de memória, e tudo isso envolve musealização, né? Um trabalho de musealização, um trabalho de pensar muito essas memórias traumáticas. Mas, enfim, voltando então ao Museu de Arte Sacra, eu comecei a fazer história na Unifesp, e lá dentro da Unifesp, lá na Universidade Federal de São Paulo, que fica em Guarulhos, tem o curso ele é muito voltado com uma ênfase para o patrimônio. Então, esse curso é muito bom e ele me deu, assim, uma vocação mesmo de estudar a questão do patrimônio. A professora Lucília Siqueira, né, que foi, inclusive, a minha orientadora do TCC, e a gente criou um grupo de estudos, né, lá existia um grupo de estudos chamado Grupo de Visitas Grupo de Visitas, Estudos e Pesquisa em Patrimônio, o GVEP. E a gente, então, visitava alguns espaços e fazia justamente o estudo daquele patrimônio. E numa das visitas que a gente fez, eu lembro, nós fomos até o Condefat conversar com a nossa querida, que já foi inclusive entrevistada por vocês, Débora Neves. E a Débora Neves nos apresentou, né, o processo de tombamento do antigo DOI-CODE aqui em São Paulo. E aquilo me chamou muita atenção, me despertou muito, porque eu já tinha um interesse em estudar patrimônio, eu estava estudando o processo de tombamento do Mosteiro da Luz, que é um processo de tombamento nas 3 esferas do patrimônio, IFAM, CONDEFAT, COMPRESP, e só que o CONDEFAT e o antigo DOI-CODE acabaram me pegando de jeito. E aí eu comecei pela primeira vez ter ou ouvir o tema sobre patrimônios difíceis, ou patrimônios de memórias sensíveis. E aí eu falei, não, cara, é isso que eu quero estudar. E aí tanto é isso que eu queria estudar, que o meu TCC foi sobre o processo de patrimonialização do antigo DOI-CODE. Ele tem o nome de tombamento pelos tombados, porque é um tombamento, né, que foi feito a partir de 2010, num pedido do Ivan Seixas, e ele é tombado pelo CONDEFAT em 2014. E o Ivan Seixas, ele, apesar de ter sido o autor do pedido, ele faz o pedido em nome de diversas entidades que lutam por memória, verdade e justiça, que buscam a justiça e reparação, não só financeira, mas simbólica, para muitos dos seus mortos e desaparecidos da ditadura. Então, por isso o nome Tombamento pelos Tombados, né? E aí, então, eu fiz esse trabalho, esse trabalho de TCC, estudando, analisando os 4 volumes do processo de tombamento do DOI-CODE, e cá estou, né? Então, depois que eu saí do Museu de Arte Sacra, no final de 2017, eu fui estagiar no IFAM, aqui em São Paulo, né? Na superintendência aqui de São Paulo do IFAM, e fiquei lá de 2018 até o meio de 2019. Quando eu já tinha esse interesse em fazer esse estudo sobre o DOI-CODE, mandei uma mensagem no Facebook para o Núcleo Memória, perguntando se eles tinham interesse em algum estagiário de história lá, né? E alguma alma respondeu que sim, não, vamos conversar. E aí, desde 2019, depois dessa conversa, eu estou no Núcleo Memória até hoje. E aí lá faço muito esse trabalho, né, de mediação, de educação em patrimônios difíceis, porque a gente trabalha especialmente em 3 locais aqui em São Paulo, que são o Memorial da Resistência de São Paulo, o antigo DEOPS, o Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo, o Memorial da Luta pela Justiça, que é o prédio que nós fizemos, né, as visitas no nosso roteiro,
que era onde ficavam as auditorias militares e faziam os julgamentos dos presos políticos na época da ditadura, e o antigo DOI-CODE, que é este local que está em processo, né, de ocupação, né, porque a gente tem ocupado ele aos poucos e a gente consegue fazer um trabalho de mediação neste local. Então é um pouco isso, Gustavo, Marina, né, desse percurso aí que eu tenho feito ao longo desses anos. Para quem não conhece esse tema de história, memórias sensíveis e traumáticas, né, é uma discussão que principalmente vai vir a partir da patrimonização, né, e da ONU intervindo ali da ONU não, né, esqueci o nome, da Unesco, intervindo na questão do campo de concentração de Auschwitz, né, vai ser o primeiro bem tombado, nessa temática de memórias difíceis, memórias traumáticas, né, que lembra, é um campo de extermínio da Segunda Guerra Mundial. Eu acho difícil alguém não conhecer o que é Auschwitz, mas, né, vai que, então é um campo de extermínio da Segunda Guerra Mundial, onde não só judeus eram eliminados, mas também ciganos, negros, pessoas com deficiência, tanto física quanto mentais. Uma das questões que levou ao tombamento, se eu não me engano, né, me corrija se eu estiver errado, mas uma das questões que levaram ao tombamento do campo de Auschwitz, né, desse reconhecimento pela Unesco, é muito pela luta contra essa negação do Holocausto também, né, de fazer esse trabalho de lembrar mesmo o que aconteceu ali, né? Não rememorar, mas de trazer à tona essas memórias traumáticas mesmo. E também entrou até no campo da discussão do turismo, né? É possível turismo e lazer, que também aqui tem a Marina que está no campo do lazer. Como que a gente pode... É possível ter lazer, né? O lazer ocorrer nesses locais de memórias difíceis, né, complicadas. Então é um campo muito interessante que ainda tem muita coisa para se desbravar. Eu tô louco aí para poder meter um mestrado para falar só sobre políticas públicas nesses locais de memória traumática. É uma coisa que me irrita muito. Assim, eu já fui muito mais fã, eu fui fã, não vou negar meu passado, mas eu já fui fã de roteiros tétricos, que é de memória, os roteiros de terror, esses roteiros aqui em São Paulo que passam no Cassininho da Rua Apa, na casa da Dona Yaya, no prédio, esqueci, no Joelma, lembrando esses momentos terríveis para a história da cidade, e tratando de uma maneira muito, às vezes, muito chula, né? Apenas como um assassinato, fantasmas, demônios, essas coisas, e não trazendo a problematização, né? Tipo, por que a Dona Yaya ficava enclausulada lá? Quais são os motivos que levaram ao assassinato da casa da Rua, né? As discussões também sobre o Joelma. Então é algo que me encanta muito e me traz muita vontade de produzir e de fazer. Má, quer comentar? Sim, ia comentar um pouquinho que essa discussão sobre tombamento de locais de memórias traumáticas sensíveis influencia até a definição de museus, a recente definição de museus. Por eu ter uma proximidade com a discussão de lazer e locais de memórias traumáticas, né, essa polêmica que o Gustavo trouxe, eu estudei a sequência de definições do ICOM de museus. Em vários anos, a palavra deleite aparece, a palavra lazer já apareceu, mas diante dessa polêmica que não tem resposta ainda, né? Precisa ser mais aprofundada é possível falar de lazer em locais de memória de guerra, memória de genocídio, né, memória de escravidão, memória de ditaduras. A palavra deleite foi riscada das definições de museu. É muito mais comum encontrar fruição, porque aí a gente consegue abranger os tipos de experiência nos lugares, né? Mas, enfim, podemos falar nisso num próximo momento, entender lazer só voltado para alegria, prazer, ilusão, lúdico, no contexto positivo, alienante, é uma visão capitalista. Tandã! Enfim, é uma polêmica para os estudos do lazer também, tá? É só esse o meu comentário.
A isso também eu diria que o que a gente fez lá no roteiro do Bexiga, que muita gente fala um pouco disso, né, que a gente não estava flanando, né, fazendo o flaneur, né, da concepção francesa de que era andar pelas ruas e falar, comentar. Acho que não cabe ao roteiro que a gente fez. A única coisa que a gente não estava fazendo era flanando. A gente estava justamente tentando sensibilizar as pessoas que estavam fazendo o roteiro conosco, né, que eu acho que é isso que a Marina também está trazendo aqui nesses conceitos. Exatamente, as pessoas estavam lá por vontade própria para conversar sobre este assunto e desenvolver uma conexão diferente com a cidade, com o próprio território que elas circulam, que habitam e que às vezes não conhecem, né? Então, quando a gente atrela o lazer só a características positivas, alienantes e de renovação para o trabalho que começa segunda-feira, a gente está limando várias características de fruição emancipadora que o lazer pode trazer quando a gente está nesses contextos de construção de um pensamento coletivo e crítico, né, por meio desse diálogo que a gente conseguiu estabelecer ali com as 29 pessoas que estavam neste dia no roteiro do Bexiga. Não, isso mesmo. A gente não enganou ninguém. A gente deixou claro, desde o começo, desde a divulgação, o que a gente ia tratar. Ia ser resistência, ia ser memória, ia ser, e em específico, a ditadura militar. Então a gente falou, já no roteiro, começamos falando sobre sindicalismo, sobre a luta sindical, sobre a influência das empresas, né? Não é à toa que eu acabei de falar aqui no podcast Ditadura Empresarial Militar, né? Essa discussão sobre empresarial, que a gente começou no metrô. Fizemos questão de começar essa discussão no metrô, que além de ser um lugar fácil de a gente se encontrar, também o metrô que tem ali perto do Bexiga é o que nesse momento está funcionando, né? Porque vai ter outro lá, é a linha 1 azul, que foi construída durante a ditadura e por empreiteiras que estavam ligadas à ditadura, né? Empreiteiras que estavam ligadas e financiavam as ações do Doicode, né? A Odebrecht, a Camargo Correia, né? A que a gente estava em específico, a São Joaquim, foi a Camargo Correia que fez. E os dois donos, os dois acionistas principais na época, que dão o sobrenome Camargo e o Correia, faziam suas contribuições à perseguição dos comunistas, a perseguição protagonizada pelo Doicode. Então a gente conseguiu fazer esse link metrô, a estação que nós estávamos fisicamente, com o Doicode que estava lá na Rua Tutóia, lá longe. E, inclusive, eu ia falar isso no final, mas eu já vou adiantar aqui, já que eu entrei no assunto do empresarial. Uma coisa que mexeu com o meu coração, de eu ter descobrido só depois da gente ter feito o roteiro, é que ali, né, na Brigadeiro Luiz Antônio, teve 2 pontos que nós falamos que ficam no mesmo quarteirão. O Auditoria Militar, que o César comentou aqui, e o antigo Teatro Bandeirantes, que hoje é uma igreja da Universal. Entre um e o outro, tem 2 prédios gigantescos. Depois que a gente terminou de fazer o roteiro, eu descobri que é o prédio do Grupo Ultra. O Grupo Ultra que teve o Boysen, né, que teve o Boysen como um dos diretores, que financiava e ia no Doicode participar das torturas, e tinha uma máquina de choque com o nome dele. Pianola Boysen. Isso mesmo. Que ele tinha importado dos Estados Unidos, uma coisa assim, né? E tava lá o prédio do Grupo Ultra no meio dos 2 pontos que a gente tinha abordado, e eu trabalhando 10 anos ali, não virei a chavinha. Eu descobri como. Minha chefe foi pegar o Uber, aí ela tirou o print e falou, esse Uber tá chegando aí, entrega o material pra ele, que ele vai trazer pra mim, beleza. Aí ela mandou o print, no que eu olhei o print assim, o pinzinho, o pin do Uber marcando em cima lá do prédio, Grupo Ultra. Mas será que sempre foi ali, Gustavo? Foi, depois eu corri, puxei reportagens, eu puxei reportagens, eu pago o Estadão, né? Eu tenho acesso do Estadão online aqui, eu pago só para poder ter acesso. Eu acho que você pode editar essa informação depois. Mas é só para ter acesso à hemeroteca deles, que é muito boa. Só para ter acesso à hemeroteca, que é muito boa.
Eu não Sim. leio, eu não conheço o terrível editorialista do Estadão. Mas eu corri atrás de reportagens e eles mudam para aquele prédio. Eles começam com algumas salas, depois eles vão para um prédio na década em 61. Já em 61 tem o Grupo Ultra no prédio. A missa de sétimo dia do Boysen vai ser na Igreja Nossa Senhora do Carmo, que fica atrás, fica numa rua de baixo ali, bem pertinho do prédio do Grupo Ultra. Então eu só queria dizer que eu acho que um roteiro de memória no Bexiga, parte 2, se faz necessário, né? A gente tem mais temas aí para trabalhar, para sensibilizar os nossos convidados. Bem isso. Não, e detalhe, né? Eu tinha deixado pro final, porque eu ia pegar essa informação no final, mas o nome desses são 2 prédios. Um prédio preto bem grandão, que já foi uma. Quando eu comecei a trabalhar lá na região, era da FMU, e um outro prédio mais baixinho, e os 2 eles têm o nome dos fundadores do Grupo Ultra. Então já meio que tá marcado ali na região. Eu tô pegando o nome agora do nome do prédio, pra tentar ver aqui. Mas é o nome do fundador do Grupo Ultra. Depois eu coloco na gravação. O nome dos edifícios são Ernesto Igel e Margarida Igel. Ernesto é o fundador do Grupo Ultra e Margarida era sua esposa. A gente já meio que entrou aqui no tema, mas está na pauta agora aqui pra gente comentar qual que são a grande diferença, né? Qual é na nossa percepção, a grande diferença entre os temas traumáticos e os temas banais, temas normais que a gente faz em mediações. Como eu já comentei aqui, a Marina é educadora há um pouquinho tempo, né, Mari? Um pouquinho de tempo só. Esse ano fez 10 anos. 11, perdão. A Ju também Eu já quase trabalhou. alcançando o César. Não, daqui a pouco você tá que nem a Maria Bethânia, fazendo show de 60 anos de carreira. É que foi meu primeiro trabalho formal na vida, já foi em museu, então eu nunca mais saí, assim. Que legal, que legal. E o César também já comentou aqui que ele começou lá no Museu de Arte Sacra, né? Então fez outros tipos de mediação, uma mediação em arte sacra, eu acho. Eu tô tentando imaginar o César fazendo isso agora. Então, exatamente. Quero deixar claro aqui que o Museu de Arte Sacra trouxe muitas coisas boas para minha vida, inclusive o fato de eu ser ateu hoje, porque eu trabalhei lá. Não, é porque o pessoal costuma brincar muito comigo, né? Nossa, você né, ficou ateu no Museu de Arte Sacra, trabalhando no mosteiro, né? Eu falei, claro, lá a gente tem acesso a muitos textos sobre a história da igreja, a história das religiões, né? Então não tem como eu ficar alheio a tudo isso. Entretanto, o trabalho no Museu de Arte Sacra, eu acho que o trabalho dos educativos é um trabalho crítico por natureza. Eu acho que todos os educativos de qualquer museu, seja ele no Arte Sacra, né, porque a gente fazia um trabalho lá que a gente não falava sobre a história do santo que estava naquela imagem, a gente falava da história da peça, do material da peça, das pessoas que trabalharam e produziram aquela peça, então, no contexto histórico da época. Então, há várias formas de se trabalhar um tema que, como você falou agora, Gustavo, agora há pouco, pode parecer banal, mas você consegue trabalhar de uma forma crítica diversos temas que são considerados, digamos, banais, muito bem assim. Eu acho que o trabalho que se faz lá no Museu Paulista, né, a Marina pode falar um pouco sobre isso, é fantástico, porque eles têm uma área ali que é tombada, que você não pode modificar, porque tem uma exaltação, em teoria, aos bandeirantes, ou a essa figura do paulista, né? Mas o trabalho que os educadores fazem lá é um trabalho muito crítico sobre esse tema. Então, eu acho que o educativo, por natureza, é o espaço mais crítico dos museus. Eu já acho que todos os temas da história do Brasil são traumáticos em alguma medida. Então, como o César trouxe, se a gente consegue fazer mediação sem aprofundar no trauma dos assuntos, o que já não consigo mais fazer, acho que talvez quando a gente lida com assuntos artísticos, por exemplo, pode ser uma outra abordagem, né? Um exemplo que a gente faz lá no Museu Paulista é
conversar com as pessoas sobre como as artes, que tem lá os quadros, principalmente, feitos durante o século XX, sob encomendas, né, várias encomendas ali, colaboram, influenciam para idealizações sobre o passado. Então, o quadro em si já é uma idealização, e até hoje eles habitam os nossos imaginários porque eles são reproduzidos nos livros de história e por aí vai. E aí, a gente fala muito sobre composição de imagem, leitura de imagem, história da Academia de Belas Artes, e aí tocamos em pontos, a depender da possibilidade ali com os públicos, menos polêmicos, digamos, traumáticos, né? Dá para tocar em temas traumáticos no sentido de falar que essas imagens têm, enfim, reproduzem o discurso do colonizador, né? Mas até chegar nesse ponto, a gente tem que construir uma leitura de imagem. E a depender da visita, não dá tempo de fazer isso. Mas aí, quando a gente tá lá, naquela exposição do eixo monumental ali, que é tombada e que exalta os bandeirantes, a gente tem que lidar com essa memória traumática a todo momento, porque hoje, no século XXI, a gente tem nome para as relações de hierarquização, que há 100 anos atrás, no século XX, quando essas obras foram encomendadas, não existiam esses nomes, não eram crimes, né? Racismo, homofobia, sexismo, enfim. Hoje a gente tem nome para essas coisas e as crianças, as pessoas sabem esses nomes, né? Então, às vezes, os próprios públicos trazem um estranhamento e falam assim, nossa, por que que o bandeirante, que é a pessoa que promoveu o genocídio indígena e a gente sofre consequências desse genocídio até hoje, estão aqui em posição de herói? Por que que o museu não faz nada? Por que que... Enfim, a gente recebe várias perguntas, né? Mesmo na versão gloriosa da história do Brasil, que puxa a sardinha para São Paulo, elaborada lá no começo do século XX, naquele momento ela era super gloriosa, brilhos, shine bright. Agora a gente não consegue mais falar sobre ela sem falar sobre todo o preconceito, todo o trauma que tem por trás dessa história, né? Toda a violência simbólica e cultural, a princípio, que tem por trás dessa história. É tipo isso. Eu vou fazer um comentário aqui rapidinho, que eu tô vivendo uma experiência muito recente ainda na minha vida, porque na faculdade de História eu brinco que eu fui visionário. Eu tive produzi 2 monografias, inclusive com a Flávia, um beijo, Flávia Nascimento, que comprou essas ideias comigo, de 2 temas que na época não eram tão visados, mas hoje explodiram. Que um era a Capela dos Aflitos, né? Eu fiz não tinha tanta documentação, eu trabalhei muito com jornal naquela época, por isso que hoje eu assino o Estadão. E o segundo tema foi a Revolta Tenentista de 1924, que é o tema que eu escolhi para poder trabalhar, né, num roteiro que a gente aplicou no momento que a gente está gravando aqui, no último domingo. Pegou muita gente de surpresa, né? Porque eu tentei dar uma abordagem diferente. Tanto que o nome que eu dei pro roteiro era 1924, uma São Paulo destruída. Não era revolta, não era... Eu tentei fugir do militarismo. Por quê? Quando a gente fala dessas batalhas que estão distantes de nós, né? Quem viveu, se tem parente na família que viveu, provavelmente hoje em dia é uma memória distante. Tipo, o parente já foi faz um certo tempo, as pessoas vão pelo entusiasmo muito de ser guerra, ser batalha, ser parte da história do ambiente ali. Igual o entusiasmo que o pessoal tem pela Revolução de 32, né, pelo tema da revolta do Levante de 32. Eu fui pego de surpresa, porque teve muito mais mulheres inscritas no roteiro do que homens. E eu consegui pegar isso também de surpresa, porque eu fui pelo lado, eu acho que eu consegui, né? A impressão que me deu foi essa, né? Mas que eu fui para um lado que tratava mais sobre a população, o que a população sofreu. Então, de certa maneira, eu estava tratando uma memória traumática naquele momento. Não era uma memória traumática recente,
Não era uma memória traumática, assim, muito próxima de nós, apesar de ser no território, mas muito próximo de nós. Mas eu tentei dar profundidade, principalmente quando eu botei uma música, que é a Moda da Revolução, que é uma das pessoas que participou durante a revolta, ela vai lá e escreve uma música sobre a revolta que aconteceu em São Paulo. E também li 2 relatos de famílias que foram destruídas por conta do bombardeio na cidade. E eu percebi que naquele momento eu consegui trazer as pessoas para a proposta a proposta inicial do roteiro, sabe? Que é tratar da São Paulo, do que aconteceu com aquela população em 1924. Sair dos tenentes, sair dos legalistas e vir para a população mesmo, que ficou no fogo cruzado. Então, eu tratei de uma memória traumática que eu poderia muito bem levar para um outro lado de uma história militar, será aquela coisa de ficar falando nome de fuzil, nome de canhão, nome de tanque, e tratar mais as pessoas. Eu acho que também trazer essa sensibilidade de fazer essa ligação, né, de quem está ouvindo com a história que é narrada. Eu até estava curioso para saber como é que tinha sido esse roteiro, Gustavo, porque eu vi, né, que você tinha aplicado e ia aplicar ele esses dias, e é bom ouvir isso porque, de uma certa maneira, mostra também que eu tenho feito um trabalho muito voltado nessa linha que você faz também, por conta dessa experiência que mediação em museus acabou me dando. Né? A mediação, diferentemente do guiamento, né, você chama o público a participar, você chama o público a contribuir, você chama o público a construir a visita junto, né? Eu acho que essa é a grande diferença e é importante isso. Então, talvez você tivesse uma ideia fazendo esse roteiro com o pessoal, ou o pessoal tivesse uma ideia quando eles se inscreveram, né? E a visita, a construção da visita foi se dando ali no momento em que ela foi acontecendo. Eu acho que isso também aconteceu no nosso roteiro, no Bexiga, de uma certa maneira. Apesar de você falar assim, as pessoas sabiam do que elas estavam participando, né? Eu acho que sim, a expectativa sempre existe. Entretanto, na terapia eu já aprendi que a expectativa ela engessa a experiência. Então, a expectativa de fato é uma coisa que você precisa também conter, né, para que você não se frustre, ou você acabe ficando também muito empolgado, assim. Eu acho que o tema de memória sensível, o tema de memórias traumáticas, eu entendo que ele precisa, antes de tudo, ser respeitoso na forma como o educador vai abordar, ele precisa ser empático, ele precisa ser, né, de uma maneira que você consiga trazer isso, porque muitas dessas vítimas, pelo menos da ditadura, que quando eu faço esse trabalho, familiares ainda estão aí, familiares ainda esperam por resposta. Da mesma forma, quando você vai fazer uma mediação, por exemplo, num museu afro, numa peça, né, de uma população afrodescendente que veio para cá, para o Brasil, trazido de uma forma totalmente violenta de um outro continente. As pessoas ainda vivenciam isso e as pessoas ainda conseguem fazer essa conexão entre passado e presente. Então, se tem uma coisa que eu aprendi a trabalhar com memórias traumáticas, é sempre dessa forma o mais respeitoso possível, e muitas vezes você ouve mais do que fala, né? Você tenta construir a visita junto com o público. Eu acho interessante o jeito que o MAI, o educativo do MAI, se posiciona, né? Não que eles dialoguem, se posicionem como um educativo que trata de memória traumática diretamente, né? Porque eles têm uma abordagem mais antropológica, etnográfica, arqueológica, mas sem deixar de contemplar o respeito a principalmente as populações indígenas, né? Que tem também um diálogo com o assunto das memórias sensíveis e traumáticas. E aí eles sempre questionam, né? Como falar do outro sem ser parte desse grupo, né? Como falar dos indígenas sendo um não indígena. Então, eu acho que cria aí uma conexão quando a gente está tratando desse outro e da memória desse outro, né? A gente não vivenciou essa memória, não tem essa experiência na nossa bagagem,
E ainda assim pesquisamos e tratamos sobre esses assuntos, né? Então, o respeito, ser empático e a escuta é essencial mesmo, César. Não vejo outra maneira de fazer isso, né? Senão a gente acaba reproduzindo mais ainda o modus operandi do colonizador. Do eu falo por você, porque eu detenho esse poder de fala, né? E a gente tá nesses lugares, né? Nesses lugares de poder, de memória, é poder também, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso e tratar com o máximo respeito. Eu acho que o exemplo que o Hugo deu de trazer relatos, né? Foi bem importante, foi bem assertivo nesse aspecto de trazer o relato de uma família, né? Enfim, sensibilizar, né? Trazer para a dimensão do humano, não só para a dimensão do pesquisador que olha de fora para o assunto. Primeiramente, por que é importante que a gente trouxe esse roteiro com a visão de pessoas que estão dentro da museologia? Eu tô com um pezinho ali no turismo também, mas eu já fui fazer meu curso antes, o curso de turismo ele veio depois do curso de museologia, então já, né, não fui picado Tá tanto tudo bem, Gustavo, tá tudo bem. Deixa eu me proteger, calma. Tá tudo bem, Gustavo. Turismo, assinar o Estadão, tá tudo certo, cara. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Toda defensiva. Mas, assim, eu acho que a grande diferença também do nosso roteiro, assim, dos roteiros de rua, é fazer essa educação patrimonial. A gente utilizou de objetos físicos, de locais físicos, né? A gente esteve lá, a gente botou a mão, botou o pé, estivemos de frente, e utilizamos esse patrimônio material para poder levar essa conversa. Eu ia falar de um patrimônio material, mas eu acho que é um pouco difícil tratar desse jeito. Mas levar essa conversa sobre a ditadura, né? Trazer a memória. Tipo, a gente terminou, nosso roteiro, ele terminou ali na frente da casa da Castelo das Princesas, que é da Brenda Lee, que era uma mulher trans, que na sua casa abrigava pessoas com tanto mulheres trans expulsas de casa, quanto pessoas que estavam infectadas pelo HIV, na época ali, já no final da ditadura, começo da redemocratização. E tratamos da memória dela, da resistência, e através daquela casa, daquele ponto que estava ali fisicamente de frente dos nossos olhos, que a gente podia atravessar a rua, botar a mãozinha e sentir o gelado do concreto, a gente trouxe a memória sobre o comando de caça às travestis, a Operação Tarântula, né? E a perseguição do delegado Richet, sobre esses corpos transexuais, na época chamados travestis, né? E trouxemos uma discussão sobre também a prostituição, sobre a questão da AIDS naquele momento, que era a peste gay, a peste dos homossexuais. Então, é muito interessante a gente utilizar esse local, e em nenhum momento, quando a gente chegou nos locais ali, eu acho que só no metrô e na Vila Itororó que a gente contou um pouquinho sobre a história, tipo, foi construído em 1900 e tal e coisa, fez aquele início de guiamento turístico padrão que o pessoal tem no centro da cidade, em outros locais, assim, que a gente fez uma pequena apresentação, mas depois a gente já entrou para discussão, né? Então acho que é importante isso dentro do nosso roteiro. Utilizamos o patrimônio material para através disso levar a discussões, né? E é meio que entender a cidade como um grande museu, né? O que é um museu, né? Resumindo bem, o que o museu precisa fazer para ser museu? Aquelas 3 coisas básicas da museologia: pesquisar, comunicar e preservar. A cidade em si, a preservação não é lá tudo tão boa. Tá aí nosso grande problema hoje em dia com a especulação imobiliária. Mas a cidade, ela pesquisa, ela dá meios que a gente possa pesquisar e também divulgar esse trabalho. Então a gente faz pensar a cidade de São Paulo como um grande museu
uma temática diversa que possibilita para a gente trabalhar diversos temas em diversos formatos, em uma diversidade gigantesca de trabalhos que a gente pode desenvolver, né? Então acho que isso é a grande pegada do roteiro na rua. De uma certa maneira a gente fez diversos trabalhos de educação, né? Teve a educação patrimonial, de uma certa maneira a gente também fez uma educação museal, e a educação para os direitos humanos também, ela estava o tempo todo inserida nas nossas discussões. Então, a gente transitou por diversos aí, campos da educação, né? E eu acho que um dos episódios, inclusive, que eu indico para os nossos queridos museanders reescutarem, né? Eu escutei recentemente que vocês entrevistaram o Átila Tolentino e que ele fala um pouco dessas diferenças, né, de educação patrimonial, educação museal. Acho que vale muito a pena também o pessoal voltar a escutar esse episódio. E eu acho que estava muito inserido no nosso roteiro essas discussões, né? O nome do nosso roteiro era Morar, Trabalhar e Resistir. Eu acho que a gente conseguiu, de uma certa maneira, Gustavo, Marina, transitar também por esses temas, que são temas sensíveis, de uma certa maneira, numa cidade como São Paulo, que estrangula, né, de uma certa maneira, os seus moradores, seja através das suas vias de carro, seja através do estrangulamento que nós vimos no nosso roteiro do Rio Saracura, né? Então, dá uma projeção assim, de uma cidade. E resistir é uma coisa que acho que todas as pessoas, de uma certa maneira, hoje em dia, têm os seus graus de resistência. A gente, claro, mostrou no âmbito do passado, mas é sempre o roteiro e sempre as nossas visitas tendem a fazer essa conversa entre passado e presente. Aí eu já vou aproveitar o gancho aqui e perguntar para você, César. Como foi fazer essa experiência de uma mediação no território do Bexiga, fazer essa experiência na rua, né? Você já tinha feito outras mediações em rua, assim, sobre esse tema que você sempre trabalha em outros locais, né? Você falou que trabalha em 3 locais aqui, que é o DOI-CODE, o DOPS e a Auditoria Militar. Para você, como foi essa experiência de estar batendo pé na rua? Foi bem legal, mas deixa eu só avisar os ouvintes de que eu não trabalho nem do DOPS, nem do DOI-CODE e nem na Auditoria Militar, tá bom? Eu faço essas mediações em espaços que hoje em dia são o Memorial da Resistência, no prédio que era o antigo DOPS, no Memorial da Luta pela Justiça, no prédio que era as auditorias militares, e no prédio que era o complexo do DOI-CODE, hoje a 36ª Delegacia de Polícia, mas é mais para o pessoal achar que eu sou um cara gente boa, tá? Não faço parte do empresarial militar, não. Foi diferente, Gustavo, Marina, foi eu já tive a experiência, né, de fazer outros roteiros nas ruas. Quando eu trabalhava no próprio Museu de Arte Sacra, a gente fez alguns roteiros ali pelo Bom Retiro, que é bem interessante também. Eu acho que depois a gente vai falar um pouquinho, né, Gustavo, da nossa avaliação, do que o pessoal aí nos estimulou a pensar em outros roteiros. Eu acho que o Bom Retiro e Luz é um local onde o pessoal super votou assim, para a gente fazer um roteiro. E recentemente nós fizemos um roteiro do Núcleo Memória, junto com o pessoal do Memorial da Resistência, no entorno ali do bairro da Luz, para visitar, por exemplo, o Arco do Presídio Tiradentes, né? A gente saiu do próprio Memorial da Resistência e fomos, então, em alguns lugares ali que a gente entende que são lugares simbólicos, lugares de memória da ditadura civil-militar, empresarial-militar, empresarial religiosa militar, enfim, como o pessoal queira denominar. Mas foi diferente. Eu acho que transitar, fazer um roteiro com vocês, era uma coisa que eu falei desde o início, né, nas nossas reuniões, que era uma vontade. Conheço o trabalho do Museando, e no Bexiga, né, eu acho que o Bexiga é um dos lugares assim que eu chamaria de resistência na cidade de São Paulo. Haja vista a última eleição também, né, para a prefeitura, que o Bexiga era aquele pontinho vermelho no mapa, mas não só por conta disso, por ser realmente local de resistência cultural, né, da cidade de São Paulo.
com muita coisa ali que está se discutindo, muita coisa que eu acho que a gente pode voltar a trabalhar. Tem mais lugares ali no Bexiga que a gente não passou nesse nosso primeiro roteiro. Então, para mim, foi muito bom, assim, foi positivo esse trabalho, essa visita que nós fizemos. Acho que o que ficou bem marcado para mim desse roteiro, dessa experiência, além da parceria, que eu fiquei felicíssima, e da abertura que vocês do Núcleo Memória deram pra gente, de abraçar a ideia, e foi só me explica direitinho e vamos fazer. Então, eu fiquei muito feliz de trazer as conversas pra rua mesmo, de colocar a cidade como um grande espaço de memória, como esse grande museu que o Gustavo falou, de ver as pessoas se apropriando desses espaços e da memória desses espaços, na minha lente de profissional do campo do lazer, enquanto pesquisadora, eu vejo o lazer em várias frentes, e essa foi uma delas. E, além de tudo, eu acho que o que destaca também é a abordagem que o Gustavo trouxe para a pesquisa do roteiro, porque a gente falou de moradores, a gente falou de trabalhadores, a gente não falou só de grandes líderes, governantes que determinavam a vida das pessoas, né? A gente falou do cotidiano, a gente falou de pessoas que estavam ali, de artistas, a gente falou de pessoas de diversas classes sociais, de pessoas em vulnerabilidade, de pessoas altruístas, né, que lutaram por direitos humanos, de condições básicas de saúde, condições básicas de trabalho, enfim, eu acho que esse roteiro teve uma dimensão bastante humana, que é uma característica do nosso querido Gustavo, né, ele que idealizou a pesquisa, e a gente só deu o contorno, só deu uma polida ali, põe uma graxa ali, uma coisa ali, mas o Shine Bright mesmo foi o Gu. Então, eu acho que eu aprendo muito com o Gustavo, quando eu lembro que ele dá esse calorzinho no coração. Ele levou café, gente. Ele levou café para as pessoas no começo do roteiro. Isso Tá foi entendendo? fantástico. Não, isso foi o diferencial. Esse é o cara que mostra que ele sabe do que ele está fazendo. Tá entendendo? Ele Aham. levou café. E então é isso que fica mais para mim, porque a gente trabalha com memória, com objeto, e às vezes, e parece que não, mas a gente esquece das pessoas. Então, todas as iniciativas que trazem a memória em pessoa, né? Metaforicamente falando, enfim, eu acho incrível de. Eu acho tudo que o Gustavo faz muito bonito. Puxei o saco do sócio aqui agora. Olha, desse jeito eu fico vermelho, eu tô até perdendo as palavras aqui, mas agradeço o carinho. Mas eu também queria apontar uma coisa que eu tava lembrando aqui agora, nas nossas reuniões, né, na reunião que a gente fez na semana antes de, de ir pro roteiro em si, eu comentei sobre a casa do arquiteto agora, esqueci o nome dele, Ramos de Azevedo. sobre a casa do Ramos de Azevedo, que tinha plaquinha. Aí o César deu esse estralo assim, ó, bora falar também das plaquinhas? E acabou que, quando a gente aplicou as placas, para quem não sabe, aqui em São Paulo tem um inventário de memória paulistano, que são algumas placas azuis, que marcam alguns pontos, tipo assim, pontos escolhidos estrategicamente sobre a memória paulistana. Então, lá você tem a casa do Ramos de Azevedo, lá tem uma placa desse inventário de memória paulistana, explicando que aquilo ali é a casa do Ramos de Azevedo, e um pequeno textinho falando sobre isso. E ali no Bexiga é cheio dessas plaquinhas. E acabou que virou virou um segundo foco principal do roteiro, né? Tipo, a gente estava lá falando sobre ditadura, sobre memória, mas também teve uma discussão sobre patrimônio, porque a gente mostrou que a placa da casa do Ramos de Azevedo estava bonitinha, estava limpa, estava inteirinha. Depois, quando a gente foi falar sobre Pato-Nágua, a placa tinha sido recém limpa, porque ainda tinha um resquício de tinta, porque antes ela estava pichada. E quando a gente foi no Castelo das Princesas, a placa que estava lá, e eu mostrei pela imagem no Google Maps que estava lá,
não estava mais. Foi arrancada. E até pontos que não estavam no nosso roteiro, que era o Madame Satã, o pessoal do nosso roteiro, a galera que estava acompanhando a gente, né? Os participantes do roteiro fizeram questão de parar na placa do Madame Satã para tirar fotinha. Porque a discussão sobre patrimônio virou um segundo foco do nosso roteiro. Eu achei isso aqui, esse estralinho que o César trouxe pra gente, assim, foi... E também a Mari, quando a gente estava discutindo, a Mari, ela trouxe uma amarração que eu achei fundamental, que era tipo, ó, a gente tá muito no passado. Bora trazer isso para problematizações do presente. Aí a gente vai lá na Vila Itororó e fala sobre especulação imobiliária naquela região, na ditadura. E a gente traz para o presente. E em outros pontos a gente também traz a memória para o presente. Então acho que foram coisas que a gente amarrou que foram fundamentais para esse roteiro. É, isso mesmo. Eu acho que o lance das plaquinhas, né? Acho que dá pra gente até pensar num roteiro passando por esses lugares, né? Para falar. A casa da dona Yaya, por exemplo, deve ter também a sua plaquinha da memória paulistana lá. E é isso, é engraçado a gente perceber, né? O quanto se trata diferente quando você tem uma história mais polêmica, quando você tem uma história mais, digamos, do embelezamento, né, da casa, do Ramos de Azevedo e tudo mais. Eu mesmo tive já 3 placas da memória paulistana que eu consegui que ela passasse no concurso, né, mas até hoje elas não foram colocadas, desde 2021 para cá, que foi a época que teve o concurso. Quais são esses locais, né? Coincidentemente, é o antigo DOI-CODE, o atual 36ª Delegacia de Polícia, o monumento ao Marighella, na Alameda Casa Branca, onde ele foi tombado, onde ele foi assassinado, e também o endereço onde o sapateiro Martinez morreu na greve de 1917. Então você vê que algumas placas, há uma seleção, né, como bem trouxe a Marina aqui, a memória é um campo de disputa constante. Então, há uma seleção daquilo que quer ser visibilizado de forma bonita e daquilo que tem. O pato na água tá ali, a gente aceita, mas se alguém pichar, vamos fechar os olhos durante muitos meses aí, porque ninguém vai ligar mesmo. Então, essa seleção existe, essa disputa pela memória existe constantemente numa cidade. Lembrando aqui o episódio que o César já trouxe pra gente e que a gente sempre traz de novo, do Átila, que a fala do professor Mário Chagas, né, que na física, 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço, mas o corpo patrimonial, ele consegue ocupar vários espaços, né, ao mesmo tempo. Então, várias coisas conseguem ocupar o corpo patrimonial ao mesmo tempo. Então, a memória é um campo de disputa, né, porque patrimônio é afeto, e afeta porque afeta as pessoas de várias maneiras. Gustavo, e eu acho que isso que a Marina falou eu também queria trazer, porque, bem ou mal, como você fala que o patrimônio, né, esse trabalho com memória também é afeto. Você trazer o café é de uma importância significativa, porque é isso, a gente vai trabalhar de temas sensíveis, temas difíceis, mas nem por isso, mesmo que a gente tenha que ser cuidadoso, respeitoso, a gente não pode ter afeto nesse trabalho também, sabe? Então, trazer o café no início do roteiro é de uma significância muito grande, meu caro. Aí eu vou puxar o sardinha do curso de turismo, que eu aprendi isso lá. Mas é isso. A gente nas disciplinas nos cursos de história, museologia, PPP, a gente não tem aula de hospitalidade, né, Gustavo? Não. E aí é que eu gosto de falar que eu também tenho formação em turismo. Aí sim. Na parte que é fofinha, na parte que dá um abraço quentinho, sabe? Hospitalidade faz parte dos afetos também. Bom, a gente já falou muito aqui sobre o nosso roteiro, né? Mas eu queria perguntar para vocês, a gente encaminhar já pro final, que o roteiro é uma escolha, né? Quando a gente monta um roteiro, não só quando a gente monta, mas quando a gente executa, né? Porque montar a teoria é uma coisa e a prática é outra. A gente pode planejar, colocar no papel que nós vamos abordar várias coisas, vários temas, várias coisas ali, e na hora de chegar na prática e aplicar o roteiro, muda completamente
vira de ponta cabeça por conta das adversidades que a gente encontra na rua, e a gente faz muitas vezes a gente faz um roteiro diferente do que a gente planejou, mas ali, né? Então eu queria saber se nessas escolhas que nós tomamos, tanto no planejamento quanto na execução, se vocês sentiram falta de alguma coisa. Sim, depois a gente é crítico, né? Nosso trabalho é esse. Acho que se tem uma coisa que a gente faz bem aqui é criticar. Mas criticar no bom sentido, criticar para sempre melhorar. Eu acho que foi muito bom, haja vista os comentários e as avaliações bem positivas que nós tivemos. Mas eu acho, pensando assim no nosso roteiro, o que eu sugeriria para a gente poder ter a mais, assim, né? Um plus a mais. Talvez convidar um morador a participar ou do roteiro, ou do lado de onde a gente apresentar um ponto, a gente ter um morador ali do histórico do bairro, alguém que já está vivendo ali há muitos anos, que possa receber o grupo, que possa falar um pouco, que possa, sabe, ter essa representatividade também, porque é aquela coisa, a gente está se apropriando de um bairro, está se apropriando de um local. Eu acho que quem tem lugar de fala também poderia estar participando desse momento, desse roteiro, ou de algum momento do roteiro. Então eu acho que eu convidaria alguém para participar. E outra coisa que você também foi feliz, Gustavo, no final, mas nem todo mundo embarcou nessa, que eu acho que a gente não fez um convite geral para todos, mas também é convidar a fazer uma finalização num restaurante. Então, eu acho que isso é bem legal, porque também, de uma certa maneira, a gente está prestigiando, valorizando o comércio do bairro, sabe? Fazer com que pessoas ali do bairro possam também ganhar com o nosso trabalho, com o nosso roteiro. Então, tem duas coisas que eu acho que a gente poderia ter feito, ou que eu faria numa próxima vez, seria trazer mais agentes do bairro para o nosso roteiro, pessoas que moram e trabalham no próprio bairro para poder participar de uma certa maneira desse roteiro, dessa nossa visita. O Gustavo trabalha no bairro. Aí, ó, aí. Ele falou isso algumas vezes lá, é verdade. Foi feito por um trabalhador do bairro, acima de tudo. É verdade. Eu vou confessar que tem semanas que eu passo mais tempo no Bexiga do que em Guaianazes, viu? Porque basicamente eu venho pra casa pra dormir. Só comentar aqui que o César falou do restaurante no final. O restaurante que a gente foi interessante, assim, não tanto pela comida. A comida era, né, razoável, era comida boa, assim, de restaurante normal. Mas tinha um quadro que a gente tipo assim, eu acho que naquela mesa tinha pelo menos uns 5 historiadores, 5 historiadores e todo mundo ali, de certa maneira, trabalhava com memória. E tinha um quadro que conseguiu fazer, sabe a capa do Beatles, o Sgt. Peppers? Mas imagina com a história mundial toda ali. Então você tinha desde Mao Tse Tung até o Pelé, tipo, era um quadro, não tem como descrever em palavras, assim, só você vendo aquele quadro mesmo para poder... Impressionante, todo mundo ficou impressionado na hora de pagar a conta, porque você ficava lá tentando identificar quem que era quem, né, que personagem histórico era aquele. Era tipo Onde Está o Wally, só que todos os personagens eram o Wally, né? Eu tinha que identificar qual personagem era que compunha aquela imagem ali. Tudo. Como é que é o nome daquele filme? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Era tipo isso. Muito boa aquela imagem. E uma coisa assim que eu senti falta, e que é um problema estrutural do Bexiga mesmo, é que a gente não teve nenhuma pausa, né? A gente foi do começo ao fim, prau, e vamos. A gente tentou, nosso planejado era fazer o roteiro em 2 horas, a gente fez 2 horas e 40, mais ou menos, né? Tanto que a programação era ir até a casa da dona Yaya, porque por uma questão como podemos dizer, fisiológica, né? Porque é o único aparelho público ali naquela região que você teria acesso a banheiro e a bebedouro. E era um local cultural que você poderia estender a experiência do roteiro, né? E por conta do horário, que fechava 1 hora, a gente não conseguiu chegar até lá, né? Então a gente acabou finalizando o roteiro, tanto que isso daí repercutiu na nossa avaliação, né? O pessoal reclamou, falou, eu queria ter ido até a casa da dona Yaya. E também a gente colocou na avaliação, o ponto de encerramento foi um ponto bom. Teve muita gente que foi legal conosco e colocou em partes. E algumas pessoas colocaram que não.
né? E então eu acho que sentir falta, assim, eu acho que a gente tentou, de certa maneira, abraçar o Bexiga todo num roteiro, e de um tempo muito curto, e que por uma limitação física mesmo do local, faltou um ponto que a gente pudesse dar aquela parada de 15 minutinhos para o pessoal sentar e dar uma descansada e usar Às banheiro. vezes, ser de domingo também pode influenciar nisso, né, Gu? É, Porque muito lugar fecha, né, de domingo, aí acho que na próxima a gente pode pensar em tentar estabelecer alguma parceria com algum lugar que esteja aberto. E ao mesmo tempo, o de domingo, a gente pensou talvez que a gente não tivesse ter um problema como a gente teve na Brigadeiro Luiz Antônio, que foi a questão do barulho, né? Também teve momentos assim que a gente precisou falar mais alto, enfim. E aí acho que até a gente colocou na nossa avaliação de que em alguns momentos talvez a gente precise ter um microfone, né? Um sistema de som assim que seja positivo. Uma coisa que precisamos pontuar: Gustavo anda rápido. E o Uhum. grupo era muito diverso. Tinha pessoas mais novas, mais velhas, pessoas com baixa visão. Então a gente tem que ajustar esse ritmo de andança, o que também influencia na quantidade de pontos de parada. Certo, Gustavo? Eu ficava assim, Gustavo, espera um pouco, homem. E o Rápido, bichinho Gustavo. lá, rapidinho, tique, 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 tique. é mania minha mesmo, que eu tenho que acertar. Eu percebi isso também no roteiro agora de sábado, de domingo que eu fiz agora, que também meu irmão olhava para meu irmão, ele foi para me ajudar, aí ele ficava lá atrás, só olhando para mim assim com a cara de assustado, falou: dá uma segurada. E outra coisa, a gente precisa também checar o quão acessível são os espaços que a gente circula, né? Porque a gente tem procura de pessoas com deficiência para participar dos roteiros, né? Ser na cidade não pela minha impressão, tá? Não impediu de que pessoas com deficiência não impediu que elas se inscrevessem, né? Porque às vezes a gente pensa, a cidade não é acessível, então as pessoas não vão nem se sente interesse, né? Mas não, a gente teve procura. Pessoas surdas, pessoas com baixa visão. Então é importante para os próximos a gente pensar em rotas mais acessíveis, ou que a gente consiga providenciar a acessibilidade adequada, né? A ferramenta adequada, enfim. Outra coisa que é interessante nesses roteiros é a troca que existe no caminhar, né? Quando a gente vai de um ponto para outro, você pega ali uma ou outra pessoa, você está conversando com ela sobre questões do roteiro, até outras questões, né, externas, assim, mas essa conversa é muito boa, assim, eu acho que é meio positiva nesse tipo de roteiro, ela propicia esse tipo de encontro, né? Às vezes a pessoa não quer falar tanto num ponto onde o Gustavo, eu ou a Marina tá falando, tá apresentando, mas no caminhar assim ela fala, pô, aquilo que você falou é bem interessante, porque aí ela traz um pouco da sua própria experiência. Então, esse tipo de roteiro propicia isso. Não, isso é uma coisa que a gente sempre observa em roteiros que a gente faz na rua, que na hora de dar a rodinha, a galera fica meio, não quer falar, sabe? Tipo assim, fica meio, como posso dizer, intimidada de abrir e conversar sobre. Que ela tá, quando a gente tá falando, a pessoa tá lá raciocinando, tá pensando, tá tendo várias coisas passando na cabeça dela. Aí quando você finaliza a rodinha, que você faz a filinha indiana para poder ir, aí a pessoa cola do seu lado, faz um comentário, te faz uma pergunta que ela podia ter feito no momento da roda, e aí tem até aquele momento de sensibilidade da pessoa fazer aquela pergunta, você pensar, pô, deve ter mais gente pensando isso, né? Deixa eu parar aqui. Aí você para, olha, ó, gente, sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa, e tal coisa, né? Tem também esse momento de sensibilidade, de companheirismo, de realmente andar junto, né? Todo mundo que já foi embora do serviço para casa com algum amigo do trabalho, né? Ou encontrou alguém do caminho, sabe o quanto que é gostoso, assim, de você tá fazendo aquilo que faz no seu dia a dia, que tá caminhando de um ponto ao outro, mas poder também, ao mesmo tempo, compartilhar ideias, né? É isso.
Conseguimos falar tudo? Tudo não. Mas eu acho que agora a gente podia entrar no tópico Estadão, né, Marina? Agora sim você pode se justificar, Gustavo, se defender. Pelo menos nem a Folha. Eu não sei qual que é pior, não, eu vou te falar a verdade. Eu só não assinei a Folha também porque a hemeroteca dela é uma bosta. Mentira, é uma bosta. Mas não, também não assinaria a Folha. Pior que uma amiga minha, eu tava mexendo nas minhas coisas esses dias, eu achei um atlas histórico da Publifolha, que um professor nosso recomendou, quando a gente começou a faculdade de História, ele recomendou assim, ó, o professor de História Antiga, falou, o melhor material que vocês vão ter impresso sobre História Antiga é o atlas histórico da Publifolha. Foi a sala toda correndo pros sebos para buscar. Eu olhei assim e falei, não vou não. Aí acabou com uma amiga minha que tinha, pra me dar de presente, um beijo, Laís, foi lá e me deu o Atlas, ele tá aqui na minha... E é bom mesmo? O bicho é bom. E ele é de 86, então é pós-ditadura, tá? Então... Tá. Um belo detalhe esse. Mas é isso. Então, bora partir para nossas indicações? Bora. Bom, chegou o momento agora que nós fazemos as indicações do episódio. Um momento que a gente fala, vocês pegam um caderninho, anotam, ou já abre ali aquela guia do Google, vai escrevendo o que a gente fala, para vocês verem depois, e acaba ficando naquelas 179 guias inativas do Google, que vocês não vão lá entrar. Mentira, que eu sei que alguns vão aqui, vão correr atrás das indicações. Eu tô brincando, tô puxando o pé de vocês. Mas é isso. Começar os momentos de indicações aqui. Eu posso começar pela Marina? Deve. Oi, pode. Vamos lá. Peraí, só uma pausa pra eu não falar o nome do livro errado. Peraí. Já vem. Ai, cadê o livro? Eu adoro quando você coloca esses bastidores assim, não. Você fica imaginando, né? Tudo dando errado, assim, né? Acho que você faz proposital isso, né, Gustavo? Às vezes de deixar uma... Um barulhinho de fundo é pra pessoa... Um barulhinho de fundo. Não, e a pessoa, quando a pessoa fala assim, eu vou falar sobre tal coisa, me dá só um minutinho pra poder buscar aí, você deixa isso no programa. Eu deixo. Na verdade, eu corto esse vácuo de som, né? Só deixa a pessoa se preocupando em buscar. Cadê? Eu ia pegar aqui, só que eu acho que ele tá longe. Quer que eu faça a minha então, Maia? Depois eu volto pra você? Aqui, achei. Eu vou recomendar um livro da Chimamanda Ngozi Adichie, autora nigeriana, e ela traz memórias traumáticas na composição dos personagens dos romances dela. Esse livro que eu vou começar a ler é o verdinho, que se chama A Contagem dos Sonhos, que o Gustavo me deu. E então, assim, de modo geral, todos os personagens dela têm muitas cicatrizes referentes à colonização nigeriana. E nesse, em especial, tem personagens femininas, que é o meu interesse, né? Que trazem essa bagagem, essa trajetória. A saída delas do país de origem delas é por motivos traumáticos, e a vivência delas no país estrangeiro, que de destino delas também traz coisas traumáticas. Então, é um romance, mas tem contexto dessas memórias contemporâneas traumáticas em relação à imigração, processos migratórios atuais, que, se a gente for ver, eles têm raízes profundas, né, na história da colonização. Ótima indicação. E, inclusive, eu nunca sei falar o nome da Chimamanda. Eu tenho dificuldades. Chimamanda. Chi, porque eu já escutei gente falando Kimamanda, mas eu imagino que pode ser, é que eu não sei ler, mas escreve Chi.
Exato. Eu chamo ela de Chimamanda. Mas é isso, César, você tem alguma indicação para fazer para nós e para nossos ouvintes? Hoje eu queria trazer aqui para vocês, para os nossos ouvintes, né, a indicação de um trabalho que eu faço, que nós fazemos lá no Núcleo Memória, que são as visitas mediadas ao antigo DOI-CODE. O DOI-CODE, para quem não sabe, ele funcionou de 69 até 82, 83, na Rua Tutóia 921, onde já funcionava uma delegacia, a 36ª Delegacia da Vila Mariana, e esse local ele é considerado o local mais tenebroso da ditadura, porque lá, segundo a Comissão Nacional da Verdade e outras pesquisas também que deram conta de que é o local onde mais pessoas foram assassinadas durante a ditadura militar. Então, o Núcleo Memória tem feito um trabalho de visitação àquele espaço, de visitas mediadas desde 2017, porque nós entendemos que se aquele é um patrimônio do Estado e da cidade de São Paulo, ele precisa ser apropriado e conhecido pela sua população, pela sociedade. Então, desde 2017, a gente tem feito visitas lá, e números, né, levantamentos dão conta de que no DOI-CODE passaram cerca de 7 mil pessoas. E a gente, desde 2017 até hoje, a gente conseguiu já levar nessas visitas mediadas ao antigo DOI-CODE mais de 5 mil pessoas. Então, também é uma forma que nós queremos, simbolicamente, né, de atingir um número de terror lá do passado para um número de conhecimento, de sensibilização, de conscientização do que é um lugar de memória e por que ele precisa ser preservado para essa e as novas gerações. Então, esse é um trabalho que o Núcleo Memória tem feito, do qual, inclusive, eu me orgulho muito de realizar esse trabalho, gosto muito de fazer esse trabalho. E a gente tem um calendário no nosso site com as datas já programadas até o final do ano. Então, para quem quiser se programar, é só entrar lá em nucleomemoria.com.br e ver na nossa agenda completa quais são as datas. A gente faz 2 visitas mediadas por mês, uma em uma quarta-feira e outra num sábado, para justamente dar oportunidade para aqueles que não podem visitar durante a semana, visitar no final de semana, e quem não pode também no sábado, poder visitar numa quarta-feira pela manhã. Então essa é a dica que eu dou, vale muito a pena essa visita. É uma visita que as pessoas saem diferentes de quando elas entraram naquele espaço, porque não é uma visita fácil, como a gente costuma dizer, mas ela é necessária e transformadora. Então essa é a minha dica de hoje para os nossos museanders. Perfeito. Nossa, bem potente esses números, né? E esse número já foi atingido, né, de 7 mil pessoas, se a gente levar em conta, por exemplo, outras pessoas que também fazem esse trabalho de levar pessoas para conhecer aquele espaço, como a Débora Neves, né, que é a coordenadora do GT DOI-CODE. Então ela também faz um trabalho de levar grupos para lá para conhecer aquele espaço. Então, se a gente for juntar todos os trabalhos que nós já realizamos, como a Caminhada do Silêncio, o Ato Ditadura Nunca Mais, que acontecia lá atrás, né, nos anos passados, a gente já atingiu esse número de 7 mil, mas quando eu falo de atingir pelas visitas mediadas do Núcleo Memória, a gente ainda está em busca disso. Sim, perfeito. Bom, vou fazer minha indicação aqui, mas antes vou dar um conselho para o querido ouvinte. Em atividades gratuitas, pense bem antes de se inscrever, porque se você se inscrever, vá, tá? Porque eu tô vivendo isso na pele. Não é nem metade, é muito mais que a metade. Eu diria que um quarto, só um quarto vai para visita do pessoal que se inscreve. Então, se você se inscreve numa atividade gratuita, vá, tá bom? Pense bem antes de se inscrever, que é para ir. Porque outros não puderam ir porque já fecharam as inscrições, né? Então a gente trabalha também lá no Núcleo Memória, não sei, Gustavo, se de repente dá para pensar nisso, que eu acho que você fez, inclusive, que é o e-mail de confirmação, né? Uhum. As pessoas respondem, se inscreveram, aí você manda um e-mail para a pessoa confirmar, ela confirma que vai e acaba não indo. Sim. Isso aconteceu também com o nosso roteiro. Nós tivemos 60 inscritos, contando com a lista de espera, né? Tivemos
Foi coisa. Eu fiquei assustado com o tamanho da adesão que teve do roteiro que a gente produziu. Em 12 horas a gente bateu a quantidade máxima que a gente tinha colocado lá de inscritos. Depois eu abri uma lista de espera. E em 2 dias a gente fechou a lista de espera. Então a gente teve mais de 60 inscritos o roteiro. E dessa galera aí, a gente fechou uma lista com 29 nomes, e só desses 29 nomes, só 20 apareceram, e coincidentemente, outras 9 pessoas que não estavam inscritas apareceram no roteiro, né? Coisas assim do destino que eu acho bem interessante. Então, se você se inscreve, vai. Então, agora fazer minha indicação aqui para vocês. Eu tô muito vridado por conta do roteiro que tá produzindo sobre o tema de 1924, né, a Revolta Tenentista, e eu vou indicar aqui um livro que é São Paulo Deve Ser Destruída, do Moacir Assunção. São Paulo Deve Ser Destruída, que é do tema que é uma adaptação do trabalho que ele produziu para PUC, né, quando ele tava eu não lembro se era mestrado ou graduação, na PUC, sobre a Revolta Tenentista de 24, que virou esse livro, e eu não sei se intencionalmente, eu conheci o Moacir, só que eu não tive o estralo de perguntar para ele na hora, mas ele é um livro sobre memórias traumáticas, porque o Moacir, grande parte da pesquisa dele vai se basear no arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo. O que acontece? Quando teve a Revolta Tenentista, quando ela acabou, as pessoas precisavam ser ressarcidas pela destruição causada, tanto pelo exército quanto pelos revoltosos. Então, atribuíram a Cúria Metropolitana, que era ligada, que é da Igreja Católica, a receber os depoimentos das pessoas que tinham sofrido com a revolta, e a partir desses depoimentos fazer os encaminhamentos para o ressarcimento. E o que ele conseguiu de depoimentos através dessa pesquisa na Cúria é impressionante. Eu consigo afirmar que esse livro é um livro de histórias de memórias traumáticas, assim, em referência à guerra a Revolta Tenentista de 24. Ele trata, assim, de uma maneira historiográfica, vai trazer o que é dos movimentos militares, tudo, mas é um livro mais focado na população de São Paulo. E também fazer a indicação de outro livro sobre o tema, A Revolta de 1924 em São Paulo, que é um título mais tranquilinho, que é da Maria Clara Espada de Castro, que ela lançou ano passado, né, na comemoração de 100 anos da Revolta Tenentista de 24, que ela vai analisar o processo, o inquérito que se instalou depois da revolta. Ela vai analisar as pessoas que foram julgadas, as pessoas que foram indiciadas e as pessoas que foram e quem foi condenado. E ela vai fazer um balanço muito interessante, principalmente questão de raças, né? Ela vai falar que tem uma parte só sobre os soldados negros, que em sua grande maioria eram sargentos. E é bem interessante o livro dela. Eu recomendo muito. É isso. Bom, feitas nossas indicações aqui, bora pro finalzinho. Eu queria agradecer muito, muito mesmo, principalmente porque hoje ela tá com a garganta dodói. Mas muito obrigado, Marina, por estar aqui hoje gravando com a gente. Eu que agradeço sempre. Eu aqui me poupando, mas por isso eu falei pontualmente coisas. Eu não contei muitos causos. Fui mais direto ao ponto para otimizar a minha voz. Mas é isso, Museanders. Muito, muito obrigado por mais um episódio. Espero que vocês gostem e conta pra gente se vocês gostaram desse formato, porque a gente tá, enfim, fazendo isso pela primeira vez, de contar como foi uma experiência nossa. A gente tem feito cada vez mais roteiros pela cidade e em breve teremos mais relatos sobre o roteiro São Paulo Destruída, que o Gu fez recentemente. E teremos mais no futuro, um futuro breve. Muito, muito obrigado, Museanders. Beijos. Muito mais, porque a proposta inicial não era só trabalhar o Bexiga. Já vou dar o spoiler aqui que tem outras 2 regiões que eu botei lá, na nossa reunião com o Núcleo Memória, eu falei. Tem o Brás com a Moca e o Bom Retiro, que dá pra gente trabalhar. Tem, ó.
Vamos conversar depois. Queria agradecer muito, muito mesmo ao César, porque o César, ele comprou essa briga com a gente, ele comprou esse projeto com a gente desde o início, desde quando eu conversei com ele. Eu lembro que ele comentou aqui do roteiro que o Núcleo Memória fez na rua, de ir no Bom Retiro, que foram num presídio de Tiradentes, e depois foram lá no Memorial da Justiça e Verdade, né, que é uma antiga auditoria militar, que eu estava nesse roteiro, estive na vanzinha junto com o César conversando, né, que foi nesses momentos que a gente comentou, né, que entre um trajeto e o outro, entre um ponto e outro no trajeto, a gente vai conversando, trocando as ideias, né. Então eu queria agradecer muito, muito mesmo ao César pela presença nesse podcast, pela presença no roteiro, e por essa pessoa maravilhosa que ele é. Obrigado, meu muso, obrigado, minha musa, Museanders. Foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês, trabalhar com vocês, e espero que nós possamos fazer mais roteiros, que a gente possa trabalhar mais em parcerias, em conjunto, porque, enfim, trabalhar com pessoas que amam aquilo que fazem é muito mais prazeroso. Então, e dá para perceber isso não só neste momento em que nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, mas eu acompanhando o trabalho de vocês, da Marina já há um bom tempo, do Gustavo, sei que vocês amam o que fazem, apesar das enormes dificuldades. Então, foi um prazer estar aqui e bora para as próximas. Isso, e muito obrigado você, querido Museanda, que está aqui acompanhando a gente nesse episódio, chegou até aqui. Se você chegou até aqui, deixa um comentário aí pra gente, tá no Spotify? Eu tô vendo que tem muita gente ouvindo a gente fora do Spotify, eu gosto bastante disso, né, contra-hegemônicos, mas se você chegou até aqui, tá no Spotify, bota um comentáriozinho aqui, gostou da proposta, se você gostaria, fala um lugar de São Paulo ali que você gostaria de um roteiro de memória, fala aí, comenta aí. E é isso, então muito obrigado, e é isso. O Museando, o Núcleo Memória, o Bexiga e a luta pelos direitos humanos e a memória seguem vivos. Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!